Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 18 de março de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado e alguns movimentos bem interessantes que tivemos aí nessas últimas 24 horas, né? A gente pode ver que o euro ontem veio acima dessa alta que fizemos aqui no dia 10 de março, né? Foi ali acima dessa alta, com certeza deve ter tocado em vários stops aqui em cima, para daí agora a gente pode ver esse movimento aqui de queda, né? Que há aqui no euro. Já já vou explicar para vocês o que. Aqui não foi nenhuma razão fundamental, viu, galera? Aqui realmente foi algo técnico, né? E eu vou explicar para vocês o que a gente deveria ter olhado ontem para ter olhado isso como realmente apenas um movimento para estopar a galera e provavelmente descer novamente, tá? Mas movimentos bem interessantes aí. Ontem tivemos o Banco da Inglaterra, galera. Ontem o Banco da Inglaterra surpreendeu, né, o mercado, porque ontem eles pegaram, é, divulgaram, né, que realmente aumentaram a taxa de juros para mais 25 pontos base, voltando então o Banco Central, né, a Inglaterra, a níveis, né, de taxa de juros a pré-pandemia, né, níveis que a gente estava antes da pandemia. Então tudo que eles fizeram durante a pandemia praticamente já devolveram isso, né? Voltando então fazendo esse hike, né, que é chamado, né, hike, esse aumento nas taxas de juros. Porém, mesmo com o aumento nas taxas de juros, a gente pode ver que a Libra caiu. Isso normalmente não acontece, né? Normalmente, quando um banco central aumenta as taxas de juros, isso normalmente levanta o valor do preço da moeda, né? Porque meio que é essa direção de menos ajuda, né? Menos suporte para a economia, então menos libras na economia, digamos assim. Então o valor dela praticamente aumenta. Porém, a gente pode ver que ontem foi um aumento nas taxas de juros com um tom de não tão bom, né? De um pouco negativo. E o que aconteceu é que, mesmo eles aumentando as taxas de juros, eles disseram que realmente o crescimento econômico na Inglaterra continua ainda em estados bem delicados e que dando sinais que realmente só aumentaram as taxas de juros por causa de medo da inflação, né? A Inglaterra está tendo um problema que, na verdade, é só a Inglaterra e provavelmente Europa vai ter aí nesses próximos meses, que é o preço de energia, né? A Inglaterra também é um país que super depende de importação de energia e isso normalmente, quando o preço de energia sobe muito, obviamente isso afeta demais os consumidores, né? O país inteiro, basicamente, né? Então a gente está falando de uma Inglaterra que é bem parecida com o Japão neste lado, né? O Japão também é um país que depende muito de energia importada, né? E por isso que a gente viu então o dólar yen subindo para tudo isso que subiu nesses últimos dias e semanas, né? Por causa de um dos motivos que eu expliquei isso foi o preço de energia, né? Então a gente vê um yen, né? Um yen fraco, né? E é mais ou menos isso que aconteceu na Libra aqui e continua, né? Então eles só aumentaram realmente a taxa de juros por causa desse medo de inflação que talvez ainda suba mais e mostrando sinais aí de não tão positivo assim no lado de crescimento econômico, né? Mas aí talvez você me pergunta, né? Mas faz sentido porque aumentar a taxa de juros na verdade não apaga um pouco do crescimento do crescimento econômico? Sim, na verdade né? Na verdade, um aumento nas taxas de juros é para tirar um pouco do peso do acelerador, né? Quando as coisas estão superaquecendo, né? Quando você quer né, você quer controlar um pouco a inflação, porque as coisas estão, né, chegando ali, né, no nível que não gostaria muito de estar, mas sabendo que aumentando as taxas de juros, o crescimento cai normalmente, né? Então é bem interessante ver esse movimento, esse comportamento do Banco da Inglaterra, lembrando também que dos 9 membros do, 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 do grupo de economistas ali do Banco Central, é,
né, não quis aumentar, dando um pouco essa mudança também em um comportamento entre os membros do grupo do Banco Central da Inglaterra, né, mostrando que antes era 9-0, né, 9 querendo aumentar, a gente já vê agora que não queria, né, e outros mais ou menos ali, não sabe exatamente, está em dúvida. Então a gente vê esse comportamento, essa mudança aí também entre os membros, tá? Então, isso que fez a Libra cair, a gente pode ver que basicamente caiu 100 pips ontem, né? A gente estava um pouquinho acima do 1,32, vocês podem ver muito pouco. Veio o Banco da Inglaterra direto, ele caiu, foi direto para o 1,31 e aí voltou e agora a gente está no meio aqui, né, galera? Entre o preço, a alta pré-notícia, pré-Banco Central e entre a baixa que fizemos pós a divulgação do Banco Central inglês, tá? Então, mais ou menos é isso que aconteceu na Libra, uma das moedas que mais se movimentaram ontem, né, por causa dessa notícia em si. E falando sobre notícias, né, galera, não temos tantas notícias novas, né? Eu abri, né, normalmente de manhã, assim, eu abro vários sites de notícias, né? Umas mais pro lado financeiro, igual essa que eu uso, que é a Bloomberg, né, que eu recomendo muito a todos usarem, porque realmente é um noticiário, né, uma mídia que foca mais pro lado do mercado financeiro, né, mas também olho também, né, como se fosse a Globo do Brasil, olho também outras, né, mas não tem tantas notícias novas. O que chama atenção, e eu traduzi na página aqui, a gente consegue ver que o que a gente vê na maior manchete das notícias aqui da Bloomberg fala que os Estados Unidos veem China se aproximando para apoiar Putin. E isso é algo que a gente discutiu já há um bom tempo atrás. E resumindo, o que a gente discutiu é que enquanto estava somente Rússia e Ucrânia, enquanto estiver somente esses dois países nessa guerra, e muita pouca ajuda de outros países, a gente provavelmente vai ver uma guerra, infelizmente, né, uma guerra que vai ficar ali, mas não vai tornar algo mundial. Agora o problema é se a gente vê que algum outro país de fora quer entrar para participar, quer fazer uma ajuda muito grande que a Rússia ou a Ucrânia acha ofensiva. E aí as coisas podem piorar. Então, vendo essa notícia mostrando que China talvez está se aproximando demais de Putin, talvez possa ajudar ele de alguma coisa, isso chama muita atenção. Porque daí a gente está vendo algo escalando para uma escala que a gente não gostaria nunca de ver, né? E isso realmente pode se tornar no longo prazo algo que realmente estão falando muito por aí, que é provavelmente uma guerra mundial. Obviamente isso aqui é algo muito novo, muito pequeno ainda, né? Se comparando com o que a gente pode imaginar que possa acontecer. Mas são pequenos detalhes assim que a gente tem que ficar de olho, colocando pecinha por pecinha em cima da outra, né, para a gente imaginar o que pode acontecer. Então, eu quero ver agora o que vai acontecer nos próximos dias enquanto essa China e Rússia. O que vai acontecer aí? Será o que a China tanto quer? Como ela quer ajudar? O que ela quer fazer com a Rússia? Qual que é o plano? Tá? Lembrando que a China, sim, tem uma certa intenção com a Ucrânia também, não se esqueça disso. Lembrando que, né, a China tem nos seus planejamentos econômicos mundiais aí né, por vários anos de fazer uma certa, como eu posso explicar, meio que uma linha de trem, né, que sai da China e basicamente tem várias linhas que passam praticamente no mundo inteiro, né? Que eles chamam ali de uma cinta econômica, enfim, é uma linha de trem que sai da China e vai sair para todos os continentes, passando em vários locais. E uma das linhas de trem que vai sair da China, mais ou menos, vai sair da Rússia e daí passa pela Ucrânia. Então, para a China também é importante que Rússia garante esse país, né, e torne-se esse plano cada vez mais próximo de realmente ser usado, tá? Já pro outro lado, a China, a gente sabe que o objetivo dela maior talvez não é nem Ucrânia, mesmo sabendo de tudo isso que a gente acabou de falar, mas o que ela quer realmente é um país ali pertinho deles ali, que é o Taiwan, né? Taiwan já tem sido rumo deles, né, a quererem fazer várias coisas, invadindo o espaço
aéreo de Taiwan direto a gente vê notícias que Taiwan mesmo publica que apareceu alguns jatos ou alguns aviões do nada ali em algum país, ficou um pouco tempo e já saiu fora. Enfim, eu não sei exatamente o que eles querem fazer com isso, né? Será que é apenas uma provocação? O que é? Não sei. Mas a gente nunca podemos esquecer dessa intenção que a China tem em Taiwan também ali, tá? Então, algo pra gente ter em mente, envolvendo aí mais ou menos esse assunto sobre guerra, né? Mas tirando isso, galera, bem tranquilo, olhando até o calendário hoje, a gente pode ver que é um calendário bem vazio hoje, né? A gente vai ter poucas notícias, e para você ter uma noção aqui, eu acho que a notícia maior que vamos ter hoje é vendas de casas exigentes, né? E normalmente essa notícia mesmo não afeta basicamente nada o mercado financeiro. Então hoje, acredito eu que os movimentos vão ser muito mais pela parte técnica do que fundamental, só se sair alguma notícia, alguma manchete, alguma coisa hoje. E me lembrei, tem sim algo que a gente tem que ficar de olho hoje, tá? Hoje tem uma ligação marcada entre o Mr. Biden, presidente Biden, e Xi Jinping, tá? Presidente ali da China, tá? Tem uma ligação hoje, eu não tenho horário confirmado ainda, mas se eu fosse você, eu procuraria achar informação sobre isso, porque com certeza essa ligação vai ser muito importante. É sobre essa tal de Ucrânia, e foi uma ligação, na verdade, marcada do nada, tá? Não foi algo que foi escalando, né, como já aconteceu várias vezes, deles conversarem, do nada marcarem uma notícia, uma ligação, desculpa, e aí falarem sobre aquele assunto. Não aconteceu isso. E essa ligação foi marcada do nada, ok? Do nada. Então, isso chama um pouco de atenção também, e falam que essa ligação foi marcada para o Mr. Biden perguntar para Xi Jinping qual a intenção dela, o que ela quer fazer enquanto a Rússia e tudo mais. É sobre a Ucrânia, tá? Se for resumir, basicamente é isso, tá bom? Pós-ligação deve sair notícias, deve sair algum texto, deve sair alguma coisa falando sobre essa ligação, tá? Então, isso sim pode afetar um pouco o mercado, esses comentários aí, ok? Então, fiquem de olho nisso. Na minha opinião, vai ser super interessante, tá? Então, essa ligação entre os dois, vendas casas exigentes, bem tranquilo. Já se você opera no mercado brasileiro, fique de olho ali, 9 horas da manhã, horário de Brasília, temos taxa de desemprego. Então, um dia bem tranquilo, tá? E se você opera o dólar canadense, tem algum par que está operando o dólar canadense, fique de olho, às 9h30 da manhã, também horário de Brasília, temos vendas no varejo do Canadá. Alright? Beleza, então vamos dar uma olhadinha então na parte técnica, galerinha. Algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês. Ontem o dólar caiu. E olha para onde o dólar caiu, galera. Olha para onde o dólar caiu ontem, né? Basicamente para onde a gente gostaria, viu? E por isso que eu sempre falo, anote os preços que a gente fala. Lógico, às vezes realmente o mercado vai passar dali como se não tivesse nada. Mas graças a Deus, infelizmente, a gente pode falar assim que os níveis que a gente fala aqui no Café com Forex sempre reagem. O mercado sempre reage. Às vezes não acontece uma grande, gigantesca reversão daquele nível, mas é um nível que normalmente o mercado sente uma certa defesa. E olha como foi nosso segundo suporte ontem, né? Ontem a gente falou que tinha um pequenininho aqui nesse 98,28. A gente pode ver que no curto prazo segurou um pouquinho, não anda demais, e aí desistiu. E quando desistiu, galera, a gente pode ver que o dólar foi direto para o nosso segundo e parou lá exatamente. Exatamente. Por que a gente tinha anotado esse preço, Thiago? Porque é o 38,2 de todo esse movimento de alta. Estão pegando a baixa aqui que fizemos no dia 10 de fevereiro, com a alta que fizemos ali no dia 7 de março. Vocês podem ver que temos o 38,2 ali. Também a gente está olhando esse mercado como range, né? Então também um motivo para ele talvez parar ali também. E também, galera, é uma gigantesca, não somente um suporte do range, mas também um suporte que antes foi resistência também neste caso. Então realmente é um grande nível, tá? Se ele rompesse esse 97,80, iria nos levar provavelmente para o 97,30 mais ou menos, né? Que ali era o nosso terceiro suporte. Mas segurou bem. Agora, o que o dólar tem que fazer, e se a gente olhar ele no curto prazo, acho que a gente consegue ver isso melhor ainda, é que o dólar tem que voltar, então, agora acima desse nosso primeiro suporte que foi ontem, mas agora vira
resistência. Então, o dólar, na minha opinião, tem que voltar acima dessa região para tirar um pouco dessa pressão que ainda existe de venda, tá? Então, se o dólar fechar acima desse 98,30, na minha opinião, pode tirar um pouco aí dos vendedores neste mercado. E aí a pressão começa a aumentar um pouco para realmente ele voltar aqui para essa região do 98,80 e depois de 98,80 fechar acima, provavelmente aqui perto do 99,30 novamente, tá? Então, mais ou menos essa é a minha ideia do dólar, funcionando super bem, os níveis estão funcionando super bem mesmo, tá? Mas agora a gente tem que ver ele voltando acima desse 98,30 aí para nos ajudar, tá? Porque enquanto isso, galera, o que pode ser, até vamos colocar um FIB aqui, ó, da alta, baixa. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Dentro de um range. Normalmente eu não coloco um FIB dentro de um range porque se o mercado está em um range é porque ele está focado em dois níveis, o nível lá de cima e o nível lá de baixo do range, nada além disso, né? Mas eu só vou colocar o FIB só para vocês entenderem tecnicamente por que tem que voltar acima deste nível rápido, porque o mercado, pelo jeito que ele caiu até meio rápido, e se ele pegar e ficar enrolando aqui, pode ser que do nada ele faça isso aqui, né? E faça esse movimento de pré-rompimento para daí realmente vir com o rompimento, tá? Então, existe sim a possibilidade do dólar voltar lá embaixo. Agora, ele voltando acima desse 98,90, né? Essa região que é resistência, para mim elimina um pouco e a chance de subir começa a aumentar bastante, tá? Então, mais ou menos é isso que eu vejo no dólar index. Euro, basicamente a mesma coisa, mas o euro fez algo bem interessante aqui, né? O euro ontem ele quebrou essa última alta e eu fiquei com muita atenção no euro ontem para saber o que ele gostaria de fazer, porque olha o horário que ele tentou fazer isso aqui, galera. Eu tô com o horário aqui de Londres, tá? Vocês estão vendo aqui 9h45, né? 9h45 da manhã aqui de Londres. Ele tentou romper isso aqui, era 16 horas. 4 horas aqui de Londres. Isso quer dizer que era 1 hora aí do Brasil. 16 horas, galera, é o fechamento do mercado aqui de Londres. Só vai ter, então, o mercado americano em aberto. Normalmente você não quer ver que rompimentos aconteça durante esse horário. Você quer que rompimentos assim aconteça em horários de que ainda Londres está aberto e ainda tem algumas horinhas ainda para tentar puxar o mercado ainda mais além daquele nível, tá? Isso aconteceu muito tarde. Isso é uma dica que eu dou para vocês, para quem está começando com Forex. O horário que você quer que as coisas aconteçam faz muito sentido no mercado de Forex. Você tem que entender isso também, tá? Então, por ver que Londres já estava fechado, só ia sobrar Estados Unidos, a chance disso aqui romper e continuar subindo era um pouco menor. E por a gente saber que o mercado financeiro em si gosta, né, de tirar pessoas do mercado, enfim, fazer tudo isso antes de realmente vir com a tendência, não foi novidade a gente ver o euro fazer novas altas, estopar algumas pessoas e daí virar, né? Inclusive, se a gente olhar no 4 horas, né? Olha só a vela que teve aqui, né? No 4 horas, na próxima vela. Então, teve uma vela com fechamento até bem interessante no 4 horas, mas na próxima, vocês podem ver que já voltou. E só nessa vela que ele já voltou abaixo do 11, né? Do 1.1100. Para mim, isso também me chamou bastante atenção. Como eu disse para vocês, eu não confiei muito nesse movimento dessa subida aqui. Então, eu já meio que, com experiência, você às vezes consegue entender, né? Que talvez o mercado realmente quer fazer uma nova alta para daí talvez virar, né? E aí, galera, eu fiz uma venda bem aqui no 11,34. Tô segurando essa venda ainda para ver o que acontece, porque é aquela visão que eu fiz no dólar, tá? Aqui agora é suporte no euro, tá bom? Aqui, essa região aqui, ó. Essa região aqui é suporte no euro, na minha opinião. Então, Agora a questão, se ele segurar aqui, pode ser que ele volte. Tente vir testar o 1100 novamente. Agora, se fechar abaixo, galera, aí a gente já está falando de um movimento que talvez irá vir testar essa linha roxa novamente, que tem servido como suporte, tá? Então, para mim, aí que é realmente uma região bem importante. Se você colocar o FIB também, ó, dessa última baixa que fizemos aqui, ó, dia 14, na alta que fizemos ontem, vocês podem ver que o 382, deixa eu mudar a cor aqui, galera.
colocar azul. Ah lá, vocês podem ver que o 38,2 está bem aqui nessa zona amarela, tá vendo? Então por isso que eu também, por isso que estou dizendo que essa região tem que ser rompida antes da gente realmente celebrar tudo, tá? Enquanto segura essa região aí, pode ser que o euro consiga voltar um pouco ainda, vir testar um 11,00, mas aí que é a questão, né? Você não quer que ele realmente suba também acima do 11,00. Se voltar acima do 11,00, galera, eu acho que, né, ele pode vir querer testar esse 11,50 aqui, essa região amarela que a gente anotou ontem. Olha só onde a gente parou ontem, galera. Nossa segunda resistência ontem, né? Então, se voltar acima do 11,00, pode vir aqui testar o 11,50 mais uma vez, tá bom? Então, mais ou menos essa visão. Libra tá meio range. Libra eu já não sei muito o que fazer nela não, viu, galera? Eu acho que tá bem confuso. Uma coisa tem que ser falado, lógico, ele está segurando um pouco melhor, está, né? A gente consegue ver isso inclusive no Euro Libra, que foi um par que eu vendi ontem, um pouquinho após o BOE. Eu vendi aqui mais ou menos aqui no 84,37, se não me engano, eu vendi aqui, ele foi até aqui, fez uma nova alta e voltou, tá vendo? Mesma coisa que o Euro Dólar, né? Mas vocês podem ver que o Euro Libra também teve uma queda, mostrando então que a Libra está segurando melhor que o euro, pelo menos nesse começo de sessão, né? Então isso é algo para ter, mas ao mesmo tempo, galera, eu não vejo algo muito técnico, muito limpo para mim saber o que ele quer fazer aqui não, tá? Porque eu vejo várias coisas. Talvez ele daqui mesmo pare e já suba, daqui mesmo ele pode descer, tocar aqui no suporte e ir, ele pode descer, quebrar essa baixa aí, pode realmente desabar. Tem várias opções aqui da Libra que pode acontecer. Então por isso eu tô meio confuso sobre exatamente o que fazer neste par, tá? Mas uma coisa eu digo, viu? Essa baixa que fizemos ontem aqui, pós BOE, pós Banco Central inglês, é super importante para mim. Então talvez o que pode acontecer é de ele realmente romper e descer mesmo com tudo, tá? Ou talvez realmente tenha essa reação dele quebrar, fazer uma nova baixa, pequena nova baixa, tocar aqui nesse 30,78 e daí talvez voltar para cima. Isso também pode acontecer, tá? Mas tecnicamente, visualmente, assim você já consegue ver comigo. Acho que todo mundo concorda que realmente o euro dólar, por exemplo, está melhor que o Libra, né? A Libra tá meio estranho ainda, podemos dizer, mas algo para ter em mente, tá? Também você pode falar que a Libra talvez esteja também dentro de um triângulo. Talvez seja, mas também não é um melhor triângulo da vida, tá? Não é um super bonito assim não, vocês podem ver que né? Tá apertando muito o mercado. Eu pelo menos preferia olhar ele mais ou menos assim, tá? Mas grandes níveis mesmo, galera, é o 32,00 como resistência, tá? Ele tem que fechar acima deste nível para realmente nos levar para cima, algo que a gente falou ontem, né? Algo que a gente falou ontem, inclusive. Suporte nesse 31,00, mas depois 30,78. Abaixo do 30,78, eu acho que o 30,50 já começa a se tornar bem possível. E o 30,00 daí talvez esteja chamando também, tá? Então fique de olho nesse dólar, nessa Libra dólar, né? Já o dólar suez é um que me deixou meio chateado ontem, porque o dólar suez foi sacana. O dólar suez foi sacana comigo ontem. Ontem eu comprei a Libra... Ontem eu comprei esse dólar suez aqui nesse 93, sim... Deixa eu olhar aqui. 93,48 eu comprei. E daí, eu, por ver todo esse movimento que estava acontecendo no dólar ontem de queda, o que eu fiz? Olha a minha ideia. Eu comprei aqui, 48. Coloquei o stop. Onde eu coloquei stop? Eu coloquei o stop, galera, abaixo dessa baixa aqui, dessa vela aqui, ó. Dessa aqui, ó. Ali. Então eu coloquei aqui o stop. Bem curto, né? Coloquei o stop aqui. E o alvo, galera, tava mais ou menos ali em cima, ali, perto desse 94,00 aqui. Mais ou menos esse era o meu plano ontem, tá? Vocês podem ver que o dólar suez bateu no meu stop, desceu somente... Desceu o que? Meu stop estava no 39, desceu até o 36 e aí subiu com tudo, né?
É bem sacana que ele fez isso comigo ontem. Lógico, não tocou no meu alvo, né? Mas olha só onde, né? Ele subiu até 93,80, né? Eu teria feito aqui 30 pips mais ou menos, né? Tranquilo aqui. E agora tá voltando. E essa volta dele que tá me deixando meio assim, viu, galera? Tá me deixando meio estranho. Talvez, tá? Talvez ele só tá vindo aqui para tocar nas médias, igual ele tá fazendo agora, tocando nessa região agora aqui de suporte e fazer isso aqui. Talvez, tá? Mas faltou bastante, né? Isso que me preocupa aqui no dólar suíço. E o dólar suíço, não se esqueça, a gente parou nessa região que é nosso topo do nosso range. É aqui que ele realmente tem que parar, viu, galera? Então, se você tem uma, né, se você tá realmente gosta desse par, quer entrar realmente nele, o que eu faria? Se realmente quisesse comprar, compraria nessa região, colocaria o stop mais ou menos aqui agora, ó, dando um pouco mais de espaço então, colocando o stop, ó, no 93,16 mais ou menos. E aí vocês podem ter uma ideia aí de mais ou menos, né? Colocando ali, ó, o alvo no 94,00, você já tem um 2 por 1, quase 3, né? Colocando um pouquinho mais alto, vocês podem ver que realmente sobe, né? Mas você tem que realmente escolher aí onde você pensa em colocar. Então, mais ou menos assim, pelo menos é assim que eu vejo. Agora, se ele por acaso começar a voltar realmente abaixo desse 93,20, eu já não ficaria nada feliz com este par, tá? Porque daí ele realmente já está muito dentro do range. Que range é esse, Thiago? Deixa eu mostrar no diário que eu acho que fica mais limpo. É esse range aqui que a gente já está acompanhando há um bom tempo, né? Então ele rompeu o range, agora está fazendo meio que esse movimento de queda. Agora, é um reteste ou é realmente um rompimento falso que fez aqui em cima e agora vai voltar aqui para dentro? É isso que é minha pergunta. Eu não sei. Então, para mim, eu ficaria realmente bem atento, porque se ele voltar abaixo desse 93,20 aqui, 93,15, eu acho que é um dólar suíço que você não quer estar mais comprado, na minha opinião. Porém, tem a última chance dele. E a última chance dele é se, por acaso, você estivesse olhando ele como um triângulo, tá? A gente estava olhando ele como triângulo, vocês podem ver que nessa linha azul aqui, ó, nessa linha de tendência azul, a gente estava olhando como linha de tendência. Então, se você está olhando e acha que essa linha do triângulo vai segurar ele nessa queda, a linha do triângulo está onde? 93,25, tá? Então, ele, né, você não quer ver ele realmente, não quer ver ele abaixo do 93,15 mesmo, tá? Então dali realmente pode acontecer talvez essa volta, como também ele pode segurar aqui agora, tá? E descer. Eu quero que ele segure, mesmo não estando nele. Eu quero que ele segure muito, porque se ele segurar, galera, só vai me dar mais razão ainda para continuar vendido neste euro, tá? Porque se ele começar a cair, aí vai começar a me deixar com questões para pensar se eu seguro realmente esse euro ou não, tá? Por causa da correlação negativa que eles dois têm. Então, se o dólar suíço começar a subir, o euro provavelmente vai continuar a sua queda, tá? Então, este par aqui pode me confirmar esse movimento no euro, tá? Então, algo para ter em mente aí. Então, eu já dei várias opções sobre como imaginar, talvez operar esse dólar suíço, tá? Então, tudo vai depender da sua estratégia, tá bom? Dólar yen. O dólar yen, galera, continua super forte. Olha ontem, onde a gente falou que seria o nosso suporte ontem. Funcionou também neste par super lindo, né? Nossa área de suporte, essa área amarela que a gente tinha anotado, funcionou perfeitamente. Olha só onde a gente já está, né? Voltamos tudo. Para quem comprou nessa área amarela, vocês podem ver que provavelmente você já estaria com um lucro de 50 pips, né? Movimento bem bacana aqui no dólar yen. E ele tá lutando aqui nesse 19,00, viu, galera? Nesse 119 aqui, é uma grande região que temos aqui, tá? Aqui realmente, sem dúvida, é uma grande região. Agora, se ele começar a voltar acima do 119, aí, galera, fique de olho em 119,23, tá? E depois lá no 119,50, tá? São os dois alvos aqui pro dólar yen. Agora, o dólar yen, vender para mim ainda não faz muito sentido, tá? Pelo menos eu penso dessa forma. E só para dar um pequeno sinal que realmente ele está querendo cair, ele tem que voltar abaixo dessa zona amarela agora, que foi super defendida agora. Porque se ele quebrar aqui, provavelmente vai vir querer testar o 118, tá?
Mas, como eu falei para vocês, enquanto ele continuar acima desse 117,00, para mim ainda, médio a longo prazo, é um dólar yen de compra, ok? Isso é algo que tem que ser, não podemos esquecer. Uma coisa aqui, galera. Eu vou colocar o RSI aqui da DCM, porque ele vai nos ajudar aqui, ó. Tá super estendido, né? É foda. Ele tá tendo uma boa divergência aqui, né? Vamos ver no diário, porque eu acho que quando mais ele vai estendendo assim, mais longo prazo a gente tem que olhar também. O dólar yen, galera, eu acho que realmente ele não, talvez não esteja tão longe assim de fazer um topinho, né? Mas o risco é de ficar tentando vender ele, né? Tem que ter muito cuidado. Eu mesmo pensaria só em fazer isso lá perto do 119,50 ou no 120, tá? Eu talvez pensaria em fazer isso neles níveis. Aqui eu já não pensaria em fazer isso. Principalmente por ver a reação dele que não está sendo assim tão negativa, né? Na verdade, ele só caiu um pouquinho e já voltou para as altas novamente. Isso não é uma reação que eu gostaria de ver em um topo, principalmente no dólar yen, tá? Então, mais ou menos esses são os níveis. Fique de olho em 119,00. Acima dele, 119,20. 129,22, né? 23. Depois 119,50, tá? Suporte para ele pequenininho tem aqui no 118,65. Pequeno mesmo. E depois um suporte mais considerado aí no 118,45, tá? Já o dólar canadense é um que me chama bastante atenção, viu, galera? Porque realmente a gente bateu no 26,00, ok? Batemos no 26,00. Eu disse que nessa região entre 26,50 e 26,00 é gigantesca suporte. É um gigantesco suporte e é aqui que realmente a gente pode ver uma reação novamente no dólar canadense, tá? Agora, se você é comprador aqui, o que você quer ver? O que eu falei ontem? Você quer ver um movimento e um fechamento acima do 26,50 agora. Enquanto a gente não volta acima deste preço, você corre um alto risco, tá? Se voltar, né, aí vai nos trazer aqui de volta para o 27,00 e acima do 27,00 eu acho que a gente pode ir lá para o 28,50, tá? Mas então fique de olho neste par. Eu acho que esse é um par muito interessante hoje, porque a gente está muito próximo dessa linha de baixo de suporte, tá vendo? Que é do nosso triângulo. É aqui que você quer ver a reação de comprador agora. Agora, se a gente fechar, galera, abaixo hoje do diário, abaixo do 25,84, tá? Abaixo do 25,84 hoje no diário, eu acho que a gente pode ter a confirmação que realmente estamos rompendo esse triângulo e o dólar canadense pode ir para preços bem mais baixos, como 24,00, 23,00 e blá blá blá. Porém, o que eu acho que talvez, né, aí que tá, né? Será que realmente vai cair? Eu tenho algumas questões se realmente vai cair dessa vez, né? E tudo vai depender do quê? Do petróleo, obviamente, não tanto hoje em dia, mas sim. Mas o que vai depender mais ainda vai ser o dólar. E o dólar, galera, é o que vai mais ou menos, acho que, afetar esse par. Então, aqui a questão, aquilo que a gente falou hoje, né? Será que aqui vai romper, a gente vai se continuar a subir hoje? Ou vai reverter e pode voltar para baixo? Se voltar para baixo, esse dólar canadense realmente vai romper suporte. Se esse dólar index voltar acima desse 98, 98,30, esse dólar canadense tem a grande chance de realmente segurar esse suporte aí e voltar para baixo, tá? Tem sim essa opção, tá bom? Então eu ficaria bem de olho no dólar XY como grande referência para hoje, tá? Neste par aqui, tá bom? Lembrando que tem notícias para ele hoje, vendas no varejo, ok? Dólar australiano é um que, né, grande pulo ontem. Os índices ontem teve um dia muito positivo, né? Para quem não viu ainda, ontem o SP500, né, realmente rompeu essa. Ontem a gente falou, né, que deveria segurar essa região. Ele veio, fez um reteste nessa região e subiu, voltando lá para 4.400, né? Que basicamente é as altas que a gente teve aqui no início do mês, tá? Início do mês.
ali no dia 3 de março, mais ou menos, tá bom? Então, grande dia positivo ontem que fez o que então? O dólar australiano subir junto, né? E subiu, né? Agora a gente chegou, galera, aqui nessa região que a gente falou que seria resistência. Olha só o que a gente desenhou ontem, né? Funcionou também super legal, né? No 7400. Aqui que é a minha questão, né? O que ele vai querer fazer aqui agora? Eu não faço ideia, tá? Então a gente tem resistência aqui nesse 7400, ok? E também agora temos suporte nessa região aqui dos 7340, tá? É um par que para mim não me chama tanta atenção hoje, para ser bem honesto com vocês, porque eu não vejo nada muito importante. Por um lado, ele subiu muito rápido, muito forte para cima, então vender sabendo disso é complicado. Porém, por outro lado, né? Ele está um pouquinho estendido, né? O SI já acima dos 70 no 4 horas, né? Ele nos lembra muito desse movimento que tivemos aqui no início do mês, que subiu ele aqui para 74 e aí vocês podem ver o que aconteceu. Então, o que há, né? O que tem aqui? Eu não sei. Também, galera, é topo de um canalzinho que a gente já anotou faz um bom tempo aqui também. Então, aqui também pode ser uma resistência, tá? E talvez daqui realmente a gente possa, ou vai descer, ou pode realmente romper tudo para cima, tá? Não se esqueça também, né, porque ter essa alta, será que ele só vai querer ali estopar alguma galera para depois virar? Tem essa pequena chance aí também, tá? Vamos ver a vela diária de ontem, porque foi uma vela bruta, né? Olha só. E outra coisa, no diário a gente está tocando essa linha de tendência pela quarta vez. Então vocês podem ver que realmente não estamos numa região de brincadeira. Resistência realmente é grande. Compensa o que? Fazer o que mais aqui, Thiago? Eu acho que o risco e recompensa está no favor da venda agora, não mais da compra, neste espaço aqui, neste local. Então hoje o dia é bem interessante para este par, mas eu não sei se hoje mesmo eu gostaria de estar nele, tá? Porque as possibilidades aqui são gigantes e é difícil de falar o que você pode esperar deste par aqui, tá? Só que, né, se você for vender mais ou menos essa região, você quer dar um pouquinho de espaço acima dessa alta aqui, na minha opinião, né? Colocar talvez aqui, sei lá, 10 pips acima dessa alta que fizemos aqui no dia 7, para não ser estopado à toa e aí o mercado talvez virar, tá? Mas lembrando que essa região aqui que acabamos de colocar o círculo verde aqui é onde chama bastante atenção, tá? Para ele tirar um pouco dessa pressão de venda, de compra, desculpa, ele tem que voltar abaixo desse 73,40. Enquanto permanece no curto prazo acima deste preço, para mim, ainda é um par super positivo, tá? Então fique de olho nisso. Já o dólar da Nova Zelândia é um outro par, e é um par que, na minha opinião, chama bastante atenção, porque se a gente olhar ele no diário, foi a primeira vez que ele conseguiu fechar no diário, né? A vela de ontem acima dessa zona amarela. Será que isso é um sinal? Pode ser, mas também não se esqueça que a gente bateu de novo, pela segunda vez em poucos dias, nessa média período 200 no diário, e pode sentir ali realmente uma resistência, como já está sentindo um pouquinho aqui, né? Mas, uma coisa eu digo, e eu acho que esse é o par mais fácil de operar do que o dólar da Austrália hoje, para ser bem honesto com vocês. Na minha opinião, para a gente saber que essa zona amarela aqui no diário é super importante, isso quer dizer o que então? Que os compradores não querem ver esse nível sendo devolvido novamente, tá? Então, se você é comprador, ou para quem está sendo comprador, ele não quer ver um movimento abaixo desse 68,57, 68,55, tá? Caso isso aconteça, por que isso, Thiago? Porque se a gente começar a voltar abaixo dessa região aqui, além da gente tirar um pouco dessa pressão de compra que está tendo e descer talvez até um pouco mais, no diário a gente vai ter o que então? Uma vela hoje, né? A vela de hoje sendo negativa e voltando abaixo dessa zona amarela, como a gente já fez aqui, ó, no dia 14 de janeiro, como a gente fez aqui nesse 11 de março, né? Que é essa volta abaixo, e aí a pressão da gente voltar para essa região aqui, perto do 67,20, começa a aumentar novamente. Então, para mim, por isso que chama atenção e é bem técnico este par para hoje, tá? Lembrando que no topo a gente tem uma média móvel, período 200, né? E suporte é aqui nessa região do 68,55, 68,60, ok? Então, mais ou menos essa é a minha visão que eu vejo aqui no dólar da Nova Zelândia. Agora, o que você, né, possivelmente, o seu stop pode ser, obviamente, se você for vender nessa região aqui em cima, seu stop tem que ser acima dessa alta aqui.
Vai acontecer? Eu não sei, tá? Você tem que, realmente, a gente não pode esquecer, a gente tá acima da região amarela, né? Então, é difícil de falar ainda que, né, o vendedor pode ganhar nessa aqui ainda. Talvez esperar um pouco mais de confirmação, talvez seja a melhor opção aqui neste caso, tá? Então fique de olho neste par, bem interessante. Ouro teve uma boa recuperação desde o Fed, né? Desde o FOMC que a gente teve na quarta-feira, o ouro foi ali que fez a baixa, né? O ouro fez baixa exatamente neste evento. E vocês podem ver que a nossa resistência, que a gente falou muito sobre ele, 1950 segurou super bem o ouro, tá? Então, para mim, isso confirma que realmente esse nível está sendo bem monitorado pelos compradores e pelos vendedores, na minha opinião. Então, caso o ouro pule e feche acima pode ser numa hora mesmo. Fechando acima do 1950, para mim pode ser um sinalzinho que realmente o ouro esteja realmente se recuperando. E daí eu ficaria de olho nessa região do 1961. Se por acaso voltar também acima dessa zona azul, para mim essa aqui só foi uma correçãozinha e o ouro talvez esteja querendo voltar para o 2000 dólares novamente. Essa pelo menos é a minha visão, né? Vamos olhar uma hora, vamos olhar uma semana, na verdade, né? Olha a vela de uma semana aqui. Olha a vela de uma semana, né? Que estava super negativa, bateu nessa região aqui de demanda, né? Que antes também, ó, foi, né? É uma região de suporte e resistência, tá vendo? Bateu ali, sentiu e agora tá voltando. Então, se fechar acima dessa zona amarela, vocês podem ver que a vela vai começar a deixar uma sombra de baixa gigantesca aqui no semanal. E isso é super bacana. Porém, isso tem que acontecer, né? Ele tem que voltar acima dessa resistência que ainda não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Lembrando também que a gente tem um mini suporte aqui, ó. A gente está parando basicamente, né? Nessa região aqui do 1930, mais ou menos. Então, se a gente começar a voltar abaixo dessa região do 1924 também, tem um outro suporte pequeno aqui também. Se a gente começar a voltar abaixo dessa região, aí, galera, 1910 novamente e 1900 novamente também, tá? Então, mais ou menos é essa minha visão aqui no ouro. Tem que voltar acima desse 1950 e depois do 1961 para mostrar que realmente ele está voltando com uma tendência de alta novamente, tá? Bitcoin, nada mudou aqui numa hora, galera. Parece que a gente está dentro de um bem curto prazo, né? Numa hora, parece que a gente está em um canal. O que é isso aqui, né? Não é bandeira, não é nada disso, tá? É apenas um canalzinho ou uma cunha, enfim. O que você quiser chamar, mas o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que realmente está super chato o Bitcoin, né? No curto prazo, ele não está fazendo absolutamente nada. Lembrando que a gente está olhando ele como range ou como triângulo, tá? Pelo menos eu estou dessa maneira olhando o Bitcoin. E se você olhar no longo prazo, né? Eu acredito que está super, super feio o gráfico do Bitcoin aqui, na minha opinião, né? Pelo fato da gente ter caído tanto e ter só corrigido dessa forma, para mim é bem ruim, tá? Então, algo para anotar aqui no Bitcoin. Enquanto ele está aqui dentro desse range do triângulo, é complicado, tá? Mas se você realmente quer vender ele, também tem a mesma visão. Você quer vender ele aqui nessa região, não no meio onde está neste exato momento, né? Então, mais ou menos essa é a minha visão aqui sobre o Bitcoin. E mais ou menos é isso então, galerinha. A gente olhou basicamente todos os pares principais, os commodities, Bitcoin. Vamos dar uma rápida visão aqui no SP500. O SP500, galera, então voltou para onde a gente estava no início do mês, né? Após ter rompido esse triângulo, né? Possivelmente, a gente voltou para o topo do mês. E agora, se a gente começar a fazer novas altas hoje, fique de olho então em 4.440, tá? Que é essa região amarela que a gente tinha anotado antes. E acima dele, galera, depois só lá perto do 4.500, na minha opinião, tá? Então, realmente boa reação aqui no Bitcoin, no SP500, mais positivo do que negativo. Agora, eu acho que nenhum vendedor quer que ele volte agora abaixo do 4.320, né? Se isso acontecer, tem algo estranho aqui no SP500, tá? Daí, a última chance vai ser 4.200, 4.000, para arredondar, vai, 4.300
e abaixo de 4.300 para mim tá ficando super feio o SP500, tá? E rapidamente, o petróleo, já faz um tempinho que a gente não olha, o petróleo ontem teve um dia super positivo, viu, galera? Se não me engano, foi 8%, 8, 9% de alta ontem, apenas ontem, né? Uma gigantesca porcentagem no petróleo, mas como vocês podem ver, né? A gente bateu nessa região de suporte aqui perto do 95, já voltamos acima dos $100, né? Tá super, super positivo aqui esse petróleo, né? E na minha opinião, tá agora realmente numa região, né? Que a gente pode ser considerado, né, resistência agora, então não é novidade ele ter parado ali, mas se ele por acaso começar a voltar acima desse 108, galera, realmente vai começar a abrir portas aqui para preços bem mais altos, né, e na minha opinião a gente tem uma gigantesca região aqui, ó, perto do 115, né, aqui que realmente foi o que fez isso aqui cair, né, muita gente olhando essa região, não segurou e aí, galera, foi direto pro próximo suporte que foi ali no 106, né, que é onde a gente tá batendo agora como resistência. Então, voltando acima desse 106, fechando aqui em cima hoje, pode ser que nos leve lá pro 116, se fechar acima dessa região aí, tá? E a gente tá falando do 106,5, 107, tá? Então é isso, galerinha. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Agradeço muito vocês. Qualquer comentário, qualquer dúvida, por favor, pode escrever que eu respondo vocês aí rapidamente, tá bom? Muito obrigado, galera. Uma ótima sexta a todos, um ótimo final de semana. Vejo vocês então na segunda novamente, tá bom? Forte abraço, se cuidem. Tchau, tchau.